Olá, bem-vindos ao Road to Agility. Eu sou Adriano Ribeiro e hoje eu gostaria de conversar mais uma vez sobre a programação sem código. Eu fiz um vídeo, há um tempo atrás, e agora eu gostaria de dar um exemplo assim da importância desse tipo de método ou de forma da gente conseguir visualizar a aplicação em mais detalhes ou a solução de forma mais precisa e conseguir compartilhar as nossas ideias. Então vamos lá. Bom, eu gostaria de compartilhar primeiro um pouquinho do histórico disso, né? E a minha ideia é mostrar para vocês como você pode visualizar, né, antes de projetar oficialmente a sua aplicação. Por que eu estou separando a etapa de visualização da parte projeto? Porque a gente tem, por exemplo, quando eu estou indo para o trabalho, se eu faço aquele caminho muitas vezes, a gente tende a automatizar aquilo. A gente não percebe que todos os detalhes do caminho todo dia. Então, essas atividades ou essas etapas, esses passos que a gente executa sem ver, acaba influenciando no resultado final. Né? Eventualmente, a gente pode até levar uma multa, né? sem saber, quando vê, caramba, chegou uma multa em casa. Então, separando, se a gente separar a etapa de visualização da etapa de projeto, a gente tem mais liberdade e a gente consegue visualizar ou forçar uma visualização mais detalhada e é um detalhamento meio, digamos, é um contrassenso, assim, é um detalhamento em alto nível, digamos assim, porque ao mesmo tempo que a gente explora as várias camadas reais, camadas projetadas, a gente não entra nos detalhes, né? Talvez remetendo um pouco ao artigo do Dijkstra lá em 1970, quando ele modulariza, propõe a modularização, mas isolando as interferências de cada módulo para possibilitar que a gente focasse em determinadas partes, né? Ok. Considerando isso, né, aqui a gente vai ver como eu compartilho as minhas ideias, como eu faço meus desenhos em termos de arquitetura, né? E como eu identifico os desafios que eu vou encontrar nos projetos. Nem sempre a gente consegue visualizar todos e a ideia nem é esgotar, mas a ideia é partir de algo mais sólido para iniciar o projeto efetivo. E aí, claro que no projeto a gente vai sofrer as interferências das tecnologias ou dos estilos, dos requisitos funcionais e não funcionais, né, que a gente for recebendo para incluir nessa solução que a gente vai entregar, né? Mas antes de começar, eu gostaria de falar do que eu chamo aí dos 4 níveis ou 4 linhas arquiteturais que tem hoje disseminado ou que tem sido usado em muitos projetos, né? Ou que pelo menos eu usei em projetos que eu já executei. Né? Então vamos lá. Nos anos 2000, as aplicações multicamadas eram muito comuns, ou seja, a gente organizava, né, as camadas da solução de forma semelhante às funções delas especificamente. Ou seja, né, a gente tinha basicamente uma pilha, né, com as funcionalidades implementadas ali e interconectadas via APIs. Claro que
nessa época já haviam desenhos muito mais avançados, né, estilos, até antes disso já haviam aplicações distribuídas, serviços e por aí vai. Mas eu falo da maneira conceitual de se visualizar a aplicação, né? A outra, conforme esse modelo foi se exaurindo em termos de suporte à escala, até ao paralelismo no desenvolvimento, aos cenários de execução dessas aplicações, foram se disseminando novos modelos, né? Mais uma vez, se a gente for considerar quem usa Erlang e implementava soluções de telefonia, por exemplo, microserviços e aplicação distribuída já era amplamente disseminada então no mercado. Ou seja, eu estou falando de cenários de negócio e principalmente cenários que eu trabalhei, né? Então tá, por volta aí de 2009, eu comecei a ver uma disseminação grande da inclusão do suporte a filas, né, com RabbitMQ, com ActiveMQ sendo embutido em Java, com Beanstalk da Microsoft, assim, e outros. O padrão MQP surgindo, então assim, as filas passaram a fazer parte das aplicações, mas não de forma integrada, ou seja, ela era acoplada como um serviço adicional, onde a aplicação poderia se apoiar e garantir uma escalabilidade maior para a sua capacidade de processamento, né? Ou seja, as filas vieram para dar um suporte maior e um tempo de vida para o nosso bom e velho multicamadas, padrão em multicamadas, né? E se a gente for visualizar, a gente continua tendo as aplicações com o mesmo estilo, ou seja, o advento dos serviços de fila, eles não forçaram ou não injetaram basicamente nenhuma necessidade adicional em termos de armazenamento, né? Apenas em termos de processamento, né? Que é aquela... agora você passava a trabalhar com mensagens, né? E não mais com operações, né? Que até então nós coletávamos os parâmetros de um contexto e passávamos para uma operação, né? Agora a gente cria uma mensagem, define o método de entrega, garantia, durabilidade, né? E por aí vai, né? E essa mensagem vai ser entregue, né, ao destinatário. Ok. O terceiro, logo depois desse modelo, começaram a surgir as aplicações distribuídas, ou seja, você centralizar numa fila era difícil, era complicado e você precisava manter aí duas infraestruturas de confiabilidade, né? A sua fila e o seu banco. Ou seja, você começava a reduzir um pouco da carga na sua camada de processamento ou de regras de negócio, mas ao mesmo tempo você distribuía a complexidade, né? E parte do cérebro continuava sendo monolítico, né? Você continuava tendo um único ponto de falha, né, para a sua aplicação. Ou seja, você escalar a sua camada de negócio era complicado ainda, apesar de já existirem há muito tempo os componentes, né, RJB em Java, os Complus da Microsoft, Corba também, enfim, já haviam, mas eram estruturas complexas de se gerenciar, né? Ok, então com as aplicações distribuídas começou a se consolidar um novo estilo, ou seja, você tinha um ambiente de execução distribuído onde você fazia o deploy do seu componente e esse ambiente garantia a execução como
se você estivesse trabalhando com uma aplicação multithread, né, com uma aplicação multiprocesso local, né? Isso passou a ser interessante porque você poderia desenvolver sobre uma API consistente e padronizada, né, e abstraía toda a complexidade de se trabalhar com threads, enfim, e com processos. Ok, esse padrão se disseminou e hoje nós estamos chegando com a nova linha, com a evolução que é natural das aplicações distribuídas, que são as aplicações centralizadas. Ou seja, na aplicação distribuída, você não tem a distribuição do cérebro. Na verdade, ela é coordenada por um barramento que a gente chama de linearização, ou seja, é um barramento que diz quem chegou primeiro e qual é a última versão de algo, né? Então, esse serviço, ele possibilita a coordenação da execução das outras atividades, né? Então, o que a gente chama de descentralização e que é o modelo atual que está começando a se disseminar, principalmente com aplicações baseadas em blockchain, mas não só, como outros frameworks de concorrência, como Akka, como ZeroMQ, que estão se apoiando nesses serviços ou embutindo os algoritmos de consenso implementado por serviços como Zookeeper, como Raft, como Consul, e disponibilizando isso para uma aplicação, ou seja, hoje com uma aplicação descentralizada você consegue implementar a sua lógica e neste componente que disponibiliza e executa a sua lógica, ele consegue ter uma consciência situacional dos outros componentes que estão ao lado dele. Ou seja, ele consegue saber se quem recebeu a última requisição, o que é que tem que ser respondido, enfim, conforme esses nós vão caindo e vão voltando à disponibilidade, eles conseguem se manter de forma consistente e validar de forma conjunta uma operação antes de ser armazenada no banco. Isso é uma grande mudança, porque anteriormente, né, as informações eram persistidas, né, e replicadas, né? Então, agora nós estamos antecipando, né, a garantia, a validação e depois a persistência nas bases de dados. Por que eu estou falando isso? Porque aqui hoje eu vou mostrar uma visualização do primeiro estilo arquitetural que eu falei aqui. Ou seja, dentre esses 4, eu vou falar do primeiro deles, né? E esse primeiro, ele já dá uma noção para a gente de como a gente pode ser superficial e de como isso já é importante no primeiro item desse estilo de desenvolvimento, né, como eu estou chamando aí de desenvolvimento sem código. Então vamos lá. Eu fiz eu separei em duas maneiras. A primeira seria como a gente mentalmente já pensa uma aplicação. De forma genérica, a gente pensa em apresentar dados, em organizar as regras de negócio e armazenar dados. E, em tese, é isso aí que a gente vai fazer. O problema é que isso não dá todas as informações necessárias para a gente conseguir desenvolver a aplicação. A gente não consegue entregar, né? Com esse simples pensamento generalista demais e simplista demais, a gente
não consegue saber, por exemplo, se eu vou ter uma interface web ou desktop, ou se vai ser uma UI via command line, se a minha camada de negócio ela vai ser um serviço ou não, ela vai ser pura e simplesmente um componente consumido por uma biblioteca, se a aplicação vai ser um módulo consistente, né, ou um monolito, como a gente fala hoje, né, ou se vai ser um conjunto de microserviços que vão trabalhar de forma consistente e especializados, cada um num módulo do negócio, a minha base, como é que vai ser o armazenamento, se eu preciso apresentar relatório. Aliás, falando de relatório, é importante. Toda aplicação vai apresentar relatório. Então, isso tem que ser considerado mesmo que não seja implementado. Você vai precisar apresentar métricas da sua aplicação. Toda aplicação vai ser avaliada do ponto de vista de performance, né? E se ela não tiver critérios específicos de performance, o usuário vai apresentar esses critérios para você. Simplesmente quando ele falar, a aplicação está lenta. Por exemplo, né? Ou seja, ela precisa ter condição de coletar métricas dela, e você tem que pensar nisso, mesmo que você não use, e ela precisa ter condição de organizar os dados e apresentar esses dados de alguma forma. Assim, nós temos sorte se uma aplicação apresentar pura e simplesmente relatórios operacionais, que são relatórios que basicamente agregam dados, né? Eles totalizam dados pontualmente. Porque se a gente for falar em dados de gestão, onde nós começamos a ter KPIs específicas e que vão evoluir no tempo, que vão trabalhar com várias dimensões, ou seja, onde a gente começa a ter que agregar conceitos diferentes do ponto de vista de armazenamento de dados, como uma base dimensional, ou eventualmente uma base colunar, para trazer dados agregados com mais facilidade, né? E eventualmente até grafo, enfim. E relatórios estratégicos onde eu vou ter que vou ter que fazer previsões com base nos dados que eu tenho. Então, assim, a gente não pode ser simplista. Toda aplicação vai apresentar relatório. Para que coletar dados? Para pura e simplesmente automatizar um processo, se eu não vou poder avaliar o quão que aquela automação rendeu. A aplicação ela precisa executar algo de valor. Ela precisa entregar valor. E essa programação sem código que eu estou apresentando é exatamente para isso, né? A ideia é que você otimize os recursos que você está recebendo para desenvolver esse projeto. Claro que é legal a gente usar tecnologias novas, a gente usar coisas, mas isso tem que fazer sentido. Isso tem que ser uma ferramenta de entrega de valor, como eu falo na introdução de todos os vídeos, né? Ou seja, não importa se a tecnologia é cool, é legal, não. Ela tem que entregar valor, ela tem que fazer sentido, né? Então, aqui eu quis fazer meio que uma expectativa-realidade. Então tá, nós temos basicamente, inicialmente, essas 3 camadas onde a gente começa a visualizar a nossa aplicação, mas se a gente, nesse momento, não explorar isso, a gente pode incorrer e deixar escapar para, no momento futuro, ter que pensar nisso aqui, que é o que vai ser a nossa realidade ou próximo disso. Então, assim, se esse primeiro eu considero que sejam as camadas básicas da idealização, aqui seriam as camadas básicas que serão projetadas de verdade. Então, é importante que a gente, enquanto estiver visualizando, enquanto estiver pensando a aplicação, mesmo que eu não saiba ainda os detalhes das regras de negócio, mas eu vou ter
que colocar isso para rodar num sistema operacional. E eu preciso saber se isso está na nuvem ou não. Eu já tenho que pensar em como eu vou hospedar. Essa camada de apresentação vai ser web? Se ela vai ser web, eu vou precisar de um hosting. Se ela não vai ser web, o meu hosting vai ser a aplicação desktop, então eu vou precisar de um framework de apresentação no client-side. Eu vou usar Electron, por exemplo, que é um ambiente Node, e isso já vai impactar na escolha das outras tecnologias para desenvolver a aplicação. Né? Então, e por aí vai, em termos de segurança, relatórios na apresentação, porque isso vai mexer com o estilo de componentes ou a necessidade de componentes para apresentar essas determinadas funcionalidades. Então, eu preciso levantar questionamentos, né, em termos de entrada de dados. Como é que vai ser a minha entrada de dados? Eu vou receber um arquivo, o usuário vai cadastrar. Ou seja, porque se eu não vou, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de receber um arquivo gerado por um outro sistema, mesmo que esse sistema vai entrar em desuso, eu posso já despriorizar a criação das minhas interfaces e já agilizar um possível desenvolvimento de camadas de integração com outras aplicações, caso a minha seja intermediária dentro de um processo maior, ou eu posso já desenvolver os relatórios que essa aplicação vai alimentar. Então, assim, é importante que a gente pense no todo. Como é que eu vou testar? Como é que eu vou armazenar? Né? Se eu vou expor isso, como é que eu tenho uma interface de negócio para ser disponibilizada? Eu vou usar uma API REST? Eu vou usar serviço SOAP? Como é que vai ser? Eu vou usar um framework de concorrência como o Akka? Então, assim, eu não sei, eu posso, porque o Akka, apesar dele ser distribuído, e hoje até mesmo dá suporte à descentralização, mas ele pode ser usado como uma camada de interação dentro da aplicação. Você pode ter um monolito todo orientado ao evento também, não tem problema. Então, eu preciso considerar todas essas coisas. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho vital, porque tudo que a gente conversa antes, mesmo que a gente não detalhe, a gente já pode pensar em perfis que eu vou necessitar em determinado ponto no tempo. Eu posso pensar como eu vou testar ou como o meu time vai testar, dado ao estilo de construção dentro daquelas linhas que eu falei lá, daquelas 4 com filas, distribuída, descentralizada, né? Ou seja, aqui é o modelo multicamada, então já dá para ter uma noção que ele, no momento que eu desenho as camadas, que eu apresento digamos, todas as funcionalidades macro que eu vou precisar ou vou ter na minha aplicação, então eu posso, de certa maneira, migrar naqueles modelos, né? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar os próximos para um vídeo seguinte, e eu acho que aqui já deu para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer. Ou seja, a gente nasce de uma coisa simples, pensando em camadas, e a gente pode chegar a isso aqui. Lembrando que eu não tenho camadas opcionais aqui, a menos que, por exemplo, eu não vou ter relatórios agora, né? Então, assim, eu posso pensar em relatório, mas eu posso não ter que implementar agora. Ou seja, se eu não vou implementar agora, né, eu posso despriorizar. Então, é importante considerar que isso aqui não significa que você vai estar implementando agora, mas que você visualizou e manteve em mente que em algum momento isso virá assim.
E isso vindo, a sua aplicação vai ter que suportar. Então, assim, é a importância de você não ser simplista do ponto de vista de design conceitual da sua solução. A solução precisa ser resiliente a ponto de não ter limitações para se fazer um deploy, né? Seja num servidor web, para um host convencional, para o estilo WordPress, por exemplo, ou agora com .NET, que tem a forma padrão lá com o IS, você usando o Net Framework, ou você usando o Core, né? Então, assim, é importante você considerar essas coisas, e isso são conversados pelos times. Mas em muitos casos a gente não desenha. Sem desenhar, a gente não se prepara. Sem visualizar, a gente, assim, não dá nem para falar nos problemas que isso vai agregar. E como aqui o nosso papo é sobre agilidade, e agilidade é transparência, e para ter transparência, você precisa reduzir a incerteza, então é por isso que eu sugiro, explorem a programação sem código. A gente vai falar muito mais disso, né? Porque isso aqui faz parte da linha tecnológica dentro daquela tríade que eu já falei para vocês: tecnologias, processos e pessoas. Ou seja, com isso aqui, as pessoas podem trocar ideias, podem materializar visões com mais facilidade. Fica mais fácil de você definir o seu processo, de você organizar as suas atividades, né? E pensar na instrumentação da sua solução. Ou seja, isso faz parte do pacote que eu chamo de processos que vão possibilitar o desenvolvimento de uma solução. Bom, gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. E então, assim, falaremos outras vezes. Se você gostou, se isso faz sentido, curte, compartilhe o vídeo, comenta, pode mandar perguntas e eu vou responder, e a gente vai trabalhar mais. Eventualmente a gente pode fazer uma live, enfim, fazer eu criar um diagrama desse em tempo real, onde a gente vai conversando. E claro, isso aqui ainda é a primeira dentro lá de um outro vídeo também que eu falei dos níveis de transparência, né? De aplicação, de camadas, tecnologia sistêmica. Então, assim, aqui eu nem coloquei as tecnologias ainda, né? Então, ou seja, tem muita coisa aí pela frente. Então, vamos lá, né? E até uma próxima. Valeu, pessoal!